Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, ele dizia, já assim como em Isaías, dizia, e se alguém, quem creu em nossa pregação, assim como a palavra diz, e se não há quem anuncie, sabemos que Jesus, ele foi pregado, ele já foi pregado. Ali no Monte das Arábias, a Bíblia relata que ali foi um grande espetáculo. E Jesus, aquele que se cumpriu a profecia, disse: até mesmo as pedras clamarão contra vós. Aleluia! Porque, na verdade, assim, quando ali se testifica que três proclamam sobre a terra, proclama a palavra, que é a água, a palavra, o sangue, que antes era a palavra e o Espírito, e agora a palavra, o Espírito e o sangue. Os três proclamam. O sangue não herda o reino dos céus. No céu proclama o Pai, a palavra e o Espírito, aonde Deus é Espírito e o Espírito é a verdade. Aquele que não crê em Cristo Jesus, assim como coloca outro fundamento, chama o Senhor de mentiroso. E por isso vem a ira do Cordeiro, o sangue derramado do Cordeiro, e o Pai o ressuscitou. Aquele que no momento da sua maior fraqueza venceu todos os governantes, os principados, potestades, aonde até mesmo feito menor um pouco que os anjos, se tornou um mediador entre, não somente entre Deus e homens, para aqueles que nele depositam confiança, mas assim também mediador entre os anjos, porque um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. Aqueles que estiverem com o nome escrito na Jerusalém celestial do alto, com o seu nome escrito, o anjo da morte, que é o último inimigo do qual havemos de enfrentar, não vencerá aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Não tem nem mesmo a altura, a profundidade, não tem nada, nem o principado, nem a potestade, nada que nos aparta de Cristo. Ainda que passe pela primeira morte, não está morto, está dormindo em Cristo, aqueles que ressuscitarão no último dia. Assim como Jesus, ali no madeiro, naquele grande espetáculo que as mulheres estavam a chorar, e ele dizia: mulheres de Jerusalém, não chorais por mim, mas antes chorai por vós e por vossos filhos. Porque ele é aquele que disse: Senhor, recebe o meu espírito, aquele que dizia: está consumado. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumulou brasas vivas sobre a cabeça daqueles que o rejeitam. E aquele que, aonde, quando tudo ali se cumpriu, as escrituras, ele disse: se eu não tivesse vindo, e segundo a semelhança, segundo um homem, aquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo, mas a semelhança do homem, mostrou que é possível. Se ele não tivesse vindo e demonstrado que é possível, não teria ninguém como culpado. Mas assim como ele veio e demonstrou, é necessário que haja perseverança, da nossa boa vontade, em perseverar segundo o bom ânimo que ele nos concede pelo seu Espírito, também demonstrando que é possível vencer o maligno assim como ele venceu. Ele tem a chave da morte, do inferno, e ele disse a alguns que queriam beber daquele cálice antes dele, ele dizia: não podeis. Mas após mim, aquele que vier após de mim, negar a si mesmo e carregar a sua cruz, também beberá do cálice. Aqueles que estão
fartos do pão da vida, da bebida e a comida, do qual tem sede da fome, sede e fome da justiça, aqueles que clamam de dia e noite pela justiça do Senhor, para que Ele venha nos justificar, para que Ele é aquele que, através dele, é a ira e a vingança, dele é a justiça, e Ele é aquele que faz justiça, onde a palavra diz que por um tempo eles venceriam aqueles que estivessem na perseverança, assim como ele nos ensina também que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas para aqueles que perseveram, ele nos ensina a estar sempre numa estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, Cristo Jesus, para que através de um alimento sólido se consolida a casa e não é enganado, porque ele dizia que assim como Satanás se disfarça de anjo de luz, aqueles que estão seguindo, se os escolhidos não ficassem atentos, poderiam ser enganados, porque eles iriam fazer até mesmo fogo cair do céu. Por isso, permanecemos sempre no discernimento, examinando os espíritos, assim como uma consciência aguçada, nos acusando primeiramente diante do Senhor como cumpridores, assim como diante dos meros mortais, pois devemos sempre manter o bom testemunho, para que, através do bom testemunho, as almas se arrependam e venham até Cristo, porque sábio é aquele que ganha uma alma. E assim perseverai, sejais unânimes numa só mentalidade em Cristo, um coração sempre sendo santificado e purificado enquanto há tempo, com o caráter do que não tem que se envergonhar, mas sempre aperfeiçoado, onde lembrai-vos que pela condução do seu Espírito se permanece nas boas obras que aperfeiçoa a nossa fé. Porque aquele que para de produzir, de ser conduzido pelo seu Espírito, é podado por conta da incredulidade, ainda que tenha os dons irrevogáveis, já não estão segundo o amor, a forma correta de operar, mas estão sobre a ira e indignação, segundo a lei, o poder do pecado, e grande é a ruína e destruição, uma vez que já não estão segundo a fidelidade que o Senhor requer de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.